Caros amigos, vocês que acompanham o meu trabalho no Jornal Diário do Iguaçu, na Rádio Chapecó e também aqui no site marcelolula.com. Bom, toda a situação que ocorreu nessa super quarta-feira no Brasil, todo mundo aí já está sabendo, inclusive com detalhes, ou seja, gerou uma grande repercussão, levou as pessoas às ruas. Agora algumas perguntas devem ser feitas e devem ser cobradas as suas respostas. Primeiro, a questão do interesse do ex-presidente Lula de ter a competência do seu processo, da investigação contra ele, passada para o STF. É importante destacar a proximidade aí do Executivo com o Supremo Tribunal Federal. A indicação ela passa pelo presidente da República, depois ela passa por uma votação no Senado e volta para o presidente da República fazer a nomeação. Somente nos governos Lula e Dilma, de um total de 11 ministros que atuam no STF, dos que atuam hoje, 7 foram indicados em governos do Partido dos Trabalhadores. Se Dilma chegar ao final aí do seu mandato em 2018, ao todo ela terá indicado, ela e Lula, 10 ministros de um total de 11. Então, acaba explicando um pouquinho do interesse, por que Lula deseja ter o foro privilegiado e que o seu processo não seja julgado pelo juiz Sérgio Moro, não seja a investigação não siga por Curitiba, mas sim seja passada para o Supremo Tribunal Federal. Segundo, a questão do grampo. Tem algumas perguntas que o governo simplesmente usou a tática de atacar para se defender e acabou não adotando ou não respondendo da forma devida. Por que, por exemplo, o termo de posse do novo ministro Luiz Inácio Lula da Silva foi enviado para ele, tendo em vista que em todos os casos esse termo fica no Planalto e quando acontece o ato de posse ele é assinado ali, mostrado à imprensa, nunca foi enviado para outro ministro. Por que foi enviado? E na gravação interceptada, a presidente Dilma diz que enviou o termo para que o ex-presidente Lula use caso fosse necessário. Usar em que caso? O governo precisa explicar. Segundo também, a questão da conversa do ex-presidente Lula com o então ministro Jacques Wagner. Que tipo de interferência no STF com a ministra Rosa Weber Lula tentou que Wagner fizesse então ou interferisse junto a ela? Essa pergunta também deve ser respondida. E terceiro, por que a mudança da data da posse? Durante essa quarta-feira, o presidente do PT, Rui Falcão, e outras lideranças anunciaram que a posse então do ministro Lula seria no próximo dia 22, ou seja, na terça-feira. Portanto, a partir do momento do vazamento das gravações, já mudou todo o cronograma. Será nessa quinta-feira a posse então do novo ministro Lula da Silva. Portanto, são perguntas que ainda estão sem resposta. Repito, o governo usou a tática de atacar o juiz Sérgio Moro e, ao invés de responder esses questionamentos, e vale destacar que quem estava grampeado era o ex-presidente Lula, que não tinha foro privilegiado até então, ou não tem até assumir realmente o ministério, e não a presidente Dilma. O que aconteceu foi que, como ele estava sendo grampeado, a presidente Dilma teve contato com ele e o ministro Jacques Wagner teve contato com ele pelo telefone, e é claro que as ligações acabaram sendo interceptadas. Portanto, vamos acompanhar aí o desdobramento disso tudo nessa quinta-feira e nos próximos dias. A verdade é que a população começa a se revoltar e começa a se criar um clima muito complicado no país. Bom, eu volto aí para trazer outros vídeos com comentários, mas vai acompanhando o meu trabalho na Rádio Chapecó, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, também na coluna Ronda Política do Jornal Diário do Iguaçu e diariamente com minhas postagens aí de hora em hora, também aqui no site marcelolula.com. Eu conto com vocês.